Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar com vocês da minha última leitura, Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Bom, gente, escolhi sim ler um clássico pela primeira vez e totalmente apaixonada. Super indico você que nunca leu nada que é denominado como um clássico da literatura, leia, por favor. É assim totalmente diferente. Eu posso me denominar agora antes de ter lido o clássico e depois de ter lido o clássico. Lógico que por ser o primeiro, eu demorei muito mais do que eu demoraria para ler essas páginas se fosse um livro tradicional que eu venho lendo até agora. Não que eu não tenha gostado, eu sempre elogiei muito aqui, né, um ou outro livro que eu fiz uma pequena crítica, mas eu queria muito mudar essa vibe de leitura e escolhi então iniciar pela Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Vocês lembram que eu comprei esse exemplar em junho, maio ou junho, dei de presente de aniversário, comentei lá no Instagram, quem me segue, e aí eu decidi então agora fazer a leitura desses 3 títulos dela. Comecei pelo Razão e Sensibilidade, que é o primeiro desse exemplar, terminou aqui, ó. E depois vou ler Orgulho, Preconceito e Persuasão. Bom, gente, totalmente diferente, como eu falei, ler um clássico. Então, exigiu, assim, muito mais da minha atenção. E como eu estou adaptando a minha rotina de leitura com a volta ao trabalho, com o cuidar das minhas filhas, então eu demorei, sim, aí uns 15 dias para ler esse clássico. Mas valeu super a pena, porque eu me apaixonei pela forma como o autor escreve. É diferente. Você precisa, às vezes, reler o parágrafo para entender. Você precisa, muitas vezes, ir atrás do dicionário para entender determinadas palavras ali que você não conhece, que não são do dia a dia. Então, é uma história, assim, mais pacata, digamos assim, não sei se essa é a palavra, do que os romances que eu estava habituada a ler até agora. Então é um romance mais tranquilo, não tão assim romantizado, mas ele fala muito da realidade, do dia a dia dos personagens. Eu gostei bastante disso também. Então a Jane Austen, ela é uma escritora do ano 1700 e alguma coisa. Faz muito tempo que ela escreveu essas histórias, mas elas continuam sendo relançadas, reeditadas. Como é o caso aqui desse meu exemplar, que veio com as 3 histórias, assim, não sei se são as mais famosas dela. Eu já vi que tem outros títulos, já fiquei curiosa para conhecer. Mas, enfim, esse meu exemplar, ó, ele é lindo demais. É um tecido aqui na borda e todas as folhas são com uma coloração diferente, um pouco amarelada. Ótimo para ler à noite, eu adorei. Fica mais fácil, parece essa cor aqui de folha. E aqui a lateral pintada. Lindo demais, né, gente? E eu comprei assim, não paguei caro, tá? Na Amazon. Paguei um preço bem bacana, assim, uma promoção. Então, eu sempre tô ligadinha lá no aplicativo da Amazon, no site, que eu gosto muito de aproveitar as promoções deles. Fica a dica. Então, aqui é da editora Martin Claret. Eu estou lendo como se escreve, tá? Bom, gente, então sobre a história, né? Razão e sensibilidade. Então, nós temos aqui a história de uma família, de uma mãe com as suas 3 filhas. Esses são os personagens principais. Já no início do livro, o pai dessas meninas, ele morre, bem no início da história. E a família, a mãe e as 3 filhas, elas mudam drasticamente o jeito de viver. A questão financeira delas, assim, muda muito. Mesmo assim, elas não se abatem. Para elas, assim, parece que aquilo, tudo bem, vamos em frente, vamos mudar de casa, vamos para uma casa muito menor, não vamos ter tantos criados, vamos ter que nos desfazer de louças, de muitas coisas que vão agora para o filho do primeiro casamento. Porque, sim, gente, quando esse pai morre, por que essa família tem esse desfalque todo na questão financeira?
porque essa família é o segundo casamento desse pai. Então, quando ele morre, os bens vão para o filho do primeiro casamento. Olha só. Então, a história trata assim de questões da época. Então, trata de como era o dia a dia da mulher. Isso eu achei muito bacana. Então, as mulheres nessa época, a autora traz para nós assim, o que elas deviam fazer, como elas deveriam agir. Então, por exemplo, essas 3 meninas, a Margaret, que é a mais novinha, ela quase não aparece na história, uma vez ou outra. E aí nós temos a filha do meio, que é a Marianne, que ela é totalmente sensibilidade. E nós temos a Elinor, que é totalmente racional. Então, nós poderíamos dizer que elas são o título da história, Razão e Sensibilidade, essas 2 personagens, a Elinor e a Marianne. Essas 2 personagens, elas vão tomar conta da história, assim, por completo. E aí a gente vai aprendendo, vai conhecendo como era a vida da mulher nessa época. Então, a mulher, ela era destinada a quê? Ela crescia, se ela tivesse uma boa situação financeira, ela aprendia questões relacionadas a artes, então música, desenho, literatura, mas ela vivia em função de fazer um bom casamento, fazer um ótimo casamento. Esse era o destino da mulher, né? Se preocupar com essas questões do casamento, de ser uma boa esposa, uma boa mãe. E só, gente, né? A mulher era bem assim, limitado o seu papel na sociedade nessa época. No entanto, no início dessa edição, fala um pouquinho sobre a autora, a Jane Austen. E eu achei bem interessante o que escreveram aqui para nós, que fala que ela era uma transgressora do seu tempo, que ela nunca se casou, que ela era filha de um religioso, de um líder religioso, e mesmo assim ela escrevia o que ela via, como ela presenciava as situações das mulheres, né, ao seu redor, mas ela mesma conseguia transpor isso, ela não seguia à risca ali os limites que a mulher, que era denominado para a mulher, não. Então, gente, é um momento assim que a mulher, ela não era considerada participante da sociedade, inteligente, capaz. Era um momento em que a mulher era apenas criada para se casar. Muito, muito interessante nesse romance é que ele não é assim de todo amor, um drama, uma coisa assim muito romantizada. Não, é uma coisa bem realidade, bem pé no chão. E essas personagens, a Elinor e a Marianne, elas demonstram assim perfeitamente como é a cabecinha de uma totalmente racional e como é a cabecinha da outra totalmente sensibilidade. E aí vocês vão ler, por favor, leiam, e vocês vão também chegar à conclusão que eu cheguei, se o que é? Será que existe um certo ou errado? Né? Mais racional é o correto, mais sensível é o correto? Será que a gente consegue chegar num equilíbrio para ser feliz? O que vale mais a pena? De que forma pensar, de que forma agir perante as situações? Porque a Elinor, que era mais razão, ela consegue muitas vezes assim, se safar de determinadas situações, criar assim, artifícios para lidar com as situações muito melhor do que a Marianne. Mas ela também deixa de vivenciar muitas coisas, assim, de sentir muitas coisas, pelo fato dela ser muito pé no chão. E também aqui, gente, nesse livro, a gente vê muito, apesar da mulher ser considerada menos capaz do que o homem, menos inteligente, menos esperta, a gente vê muitas situações onde a mulher é totalmente o contrário disso, onde ela consegue manipular o homem. Então, bem no início ali, no momento que o pai das meninas morre e elas entram em contato com o irmão, que é o filho do primeiro casamento desse homem, a gente presencia como a esposa desse irmão delas, como ela consegue manipular ele,
porque ele faz uma promessa ao pai que vai cuidar delas. Então ele tem realmente essa intenção de ajudá-las financeiramente, principalmente. Só que a cunhada das meninas, ela não gosta lá, né? Ela não se dá bem com a família e ela manipula, assim, ó, em diversas maneiras, diversas vezes na história, ela volta com essa manipulação. Então eu achei assim muito engraçado, para não dizer horrível, né? Não sei, cada um com a sua interpretação. Mas olha o poder da mulher também nessas situações. Cheia de elogios, né? Porque minha primeira vez com um clássico, eu tô amando, mas eu não posso deixar de falar para vocês também que o desfecho das personagens eu esperava que fosse um pouquinho diferente, tá? Então a gente fica assim muito tempo do livro, da história, presa nos relacionamentos amorosos das duas. Só que, como eu já falei para vocês, a Mariane é totalmente sensibilidade. Então, o relacionamento dela, talvez por isso, a autora tenha assim descrito muito mais, pormenores. E o da Elinor, a gente tem assim pinceladas, né, do que vai acontecendo, porque ela é muito racional, então ela não se entrega totalmente. E são relacionamentos de uma época, gente, a gente precisa ver que muito diferente de hoje em dia. Então, mesmo aquelas pessoas totalmente sensíveis, como a Mariane, elas têm um certo cuidado em como falar, em como reagir, né? Mas a Elinor, por ela ser totalmente razão, esse cuidado assim é redobrado, ela custa se entregar, digamos assim, aos sentimentos dela. Então, o desfecho dessas meninas, a minha opinião, assim, eu queria saber mais da Elinor. Foi realmente, assim, muito rápido o desfecho com a Elinor, o que acontece, como o relacionamento dela dá certo ou não dá, né? Que eu não quero dar spoiler aqui para quem não conhece ainda a história. E o relacionamento da Mariane, a gente tem, assim, muito tempo, então, em cima dele, a gente consegue sentir, descobrir muitas coisas sobre o relacionamento dela, e da Elinor a gente fica um pouquinho mais à parte. Eu não sei se por isso, porque eu fui, assim, me apegando um pouco mais na personagem da Elinor, eu queria um desfecho, talvez, que falasse um pouquinho mais sobre ela. Mas enfim, gente, quem sou eu, né, para falar alguma coisa da Jane Austen, que nasceu lá em 1700 e ainda hoje tem as suas publicações, as suas histórias, os seus títulos reeditados e relançados. Então, uma opinião, assim, bem de quem leu o primeiro clássico da vida, tá? Leiam e me contem aí nos comentários se você já leu, me conta, né? Se não leu, me conta se você ficou curioso e leu depois desse vídeo. Beijão, até o próximo vídeo.